Bom, eu vou fazer o que é planejamento e orçamento público, um resumo da oficina 2. Um resumo da oficina 2. É bem legal voltar um pouquinho, né? Só para a gente continuar caminhando com o mesmo insight, com as mesmas ideias e pegando lições assim. Anotem o que foi importante. Planejamento é transformar ideias em projetos concretos. Então, tá tudo aqui na minha cabeça, o planejamento. Quando eu começo a escrever, eu vou transformando isso, essas ideias, eu vou tendo acesso a elas e depois eu executo. E o orçamento é o instrumento que eu uso para executar o planejamento. Por isso, nós precisamos dos dois. E a gente tem um grande desafio na universidade. E daí eu fico imaginando e pensando, imagine, esse desafio é na universidade, esse desafio é com o nosso orçamento que vem do Ministério da Educação, ou esse desafio é mundial, é global. O desafio onde as necessidades são maiores que os recursos. Existe uma ciência, né, ciências econômicas, que ela justamente estuda isso, porque é fato, os recursos sempre são menores do que as necessidades. E é por isso que em economia ou em outras ciências, a gente precisa produzir, porque consumir a gente já nasce consumidor, nós já somos todos consumidores. Então, em algum momento, a gente precisa produzir. E aí entra aquilo, o que é produzir, né? Por que eu preciso produzir? Porque eu vou precisar consumir mais. Então, é uma cadeia ali. Então, esse desafio imenso não se restringe ao orçamento que chega na UFOPA e vai para as unidades. Esse desafio, ele segue na nossa vida pessoal, profissional, segue no Ministério da Educação, segue no Judiciário, segue no Legislativo. Se a gente fizer comparações, pior ainda, porque a gente vai ver que os nossos valores são muitas das vezes menores. Mas a gente foca assim, o desafio é esse. É isso que eu tenho que vencer. A minha realidade hoje é essa. E a gente se inspira em coisas boas, mas não se compara. Mas busca sempre melhorar. Então, é essencial. Se as minhas necessidades são maiores que os meus recursos, é essencial construir um planejamento com prioridades definidas para eu poder alocar esses recursos. E aí vem o grande sacado. O planejamento você tem que fazer ele anual, mas ele tem que impactar em longo prazo. E assim você pode, esse ano, construir uma pavimentação, e ano que vem outra, e aos poucos vai construindo algo muito maior, que vai impactar para sempre. Então, sempre pense no seu planejamento em longo prazo, ainda que uma parte dele só vá ser executada no período anual. Porque é construção. E aí, na aula passada, eu trouxe para vocês o nosso amigo da matemática maravilhosa. Lembre-se bem, matemática não é fazer contas. Matemática é solucionar problemas, tá bom? Fazer conta o computador faz, a calculadora faz, todo mundo faz. Mas solucionar problemas, achar a solução, focar na solução, isso é matemática, tá? E aí a gente vem com o nosso amigo também, espero que seja amigo de todos nós. Eu amo esse princípio. E por que eu gosto desse princípio? Porque ele é prático, ele é simples. Quando você coloca no dia a dia, é muito interessante. Eu vou dar um exemplo rápido. Eu estava estudando, fazendo direito e fui fazer um estágio na justiça, estágio para a justiça. Eu não tinha noção. Primeiro que eu gostava de exatas, era muita coisa ali que eu fui bombardeada, porque eu fui para o curso errado, eu não iria fazer direito, foi um acidente que eu sou grata a Deus por isso. E o que acontece? Eu usei Pareto e eu passei no concurso da Justiça Federal. Eu não tinha tempo, dinheiro para comprar apostila, nem livro, nem tempo, porque eu trabalhava como professora de matemática, eu tinha um filho pequeno e eu fazia o curso de direito. Então, imagina assim, que tempo que eu ia alocar. Então, o que eu olhava? O que eu tenho? Que recursos eu tenho? O que eu posso fazer?
achar um pouquinho de tempo ali. E como que eu vou estudar para algo? Prioridade. Naquele momento, sabe qual foi a minha prioridade? Eu via livros de direito enormes, princípios, leis e tarará. Eu simplesmente, o que é que eu posso? É olhar o site. E aí eu abri o site da Justiça Federal. Não vou contar até o detalhe da prova, porque aí já entra as bênçãos que Deus faz na nossa vida. Mas, como eu não tinha tempo, eu abria o site para entender o que a Justiça Federal fazia. E naquele tempo, gente, eu era muito crua mesmo na área do direito. Enfim, isso me ajudou. Então, eu coloquei como prioridade estudar o site. Quando eu faço o concurso para o Ministério Público do Trabalho, o concurso para estagiário, o que eu fiz? Deu certo olhar o site. Eu não estudei princípios e nada. Eu fui para o site entender o que o Ministério Público... E ia lá, que nem o site da UFOPA. Se você não entende a UFOPA, vai lá olhar no site. Entende? Então, aquilo me fez entender de uma forma global. E na hora que me perguntava algo, eu tentava ver como no dia a dia. Outra grande questão que eu fiz como prioridade em alocação de recursos e tempo foi na prova da OAB. Estou falando disso um pouquinho para vocês terem noção, porque um dos meus sabotadores era eu não tinha tempo nem recursos para comprar o material que o direito exigia, e eu estava com um filho pequeno, assim, a minha atenção era voltada a ele já era a minha prioridade. Então, quando eu vou fazer essas provas, eu tinha que colocar as minhas prioridades, e foi isso, entender o site. Na questão da prova da OAB, o que aconteceu? Muito conteúdo também, e a OAB tinha uma coisa assim que me irritava, que era, você aprende a lei, tá bonito, aí o STF tem um entendimento contrário do STJ e do TJ do teu estado, então tem que saber o que cada um pensa. Eu achava aquilo assim, meu Deus. Aí alguém que já estudava deu uma dica para a gente, uma lição. Olha, lê os informativos do STF. Eu, pronto, deve ser algo maravilhoso. Quando eu baixo o informativo do STF, é um mundo de informação. E aí, o que eu pensei? É muito chato isso. E eu usei algo que foi muito legal. Eu disse, cara, eu vou baixar isso aqui como se fosse uma revista de fofoca. Porque eu ficava assim, aí eu falava o nome, aí eu chegava, falava com minhas amigas assim, vocês nem sabem do babado. Eu lembro que eu falava assim, o que foi? Aí eu falava o informativo que tinha. Porque o informativo são julgamentos de coisas que vai para eles para interpretar algo que a lei não conseguiu, mais ou menos nesse sentido. E eu tratei aquilo como fofoca. Aí, a partir daí, eu conseguia ler assim e eu fui me inteirando. Vamos voltar aqui para a nossa aula. O que acontece? Prioridades de alocação de recursos. Outra coisa, recursos que a gente tem não é só o dinheiro, o orçamento. É recurso de tempo, de saúde, recurso do dinheiro em si, e um recurso de saber definir prioridades. Isso é muito importante, tá? Então, Pareto vem e ajuda. Então, eu sempre estava trazendo Pareto para isso. Inclusive, no concurso da UFOPA, foi uma das coisas que, talvez vocês não sabem a minha história, né? Eu passei na UFOPA junto com meu esposo. A UFOPA não estava no meu planejamento, e, de repente, faltando pouco tempo para a prova, o meu esposo disse que queria fazer o concurso e tentar. E eu sozinha disse, eu não vou falar para ele, mas é impossível passar numa prova estudando com menos de um mês. Mas eu não vou desanimar a pessoa, né? E aí eu falei assim, ok, legal, pode se inscrever. Mas ele disse, eu só vou me inscrever, eu vou inscrever eu e você, porque é você que vai me dar a aula. Eu falei, mas não tem como, porque eu estou estudando tenho que estudar para a prova da ordem e é impossível, né? Mas se inscreva você. Mas aí ele foi lá, né, e inscreveu nós dois. Onde tinha tempo para estudar? Não sei. O que eu fiz? Concurso. Fiz Pareto, peguei questões, nós estudávamos 10 questões por dia em menos de 30 dias e os temas. E assim, com o elemento sorte, o elemento bênção e o elemento dedicando esforços com estratégia, deu certo. Então, fomos aprovados e nomeados juntos.
E é muito legal isso. E aí eu vou bater na tecla que foi Deus em primeiro lugar e Pareto, porque eu vi assim, tem um monte de tema, o que eu vou estudar? Eu pegava aqueles 20% que ia me causar mais retorno. E como que a gente faz isso para uma prova? Temas que caem em todas as provas. Ia para lá e estudava ele um pouquinho. Eu não seguia edital, nada disso. Então, Pareto me serviu e me serve muito até hoje. Se vocês fizerem bom uso, talvez no começo vocês pensem que é só números, não é. São ideias. Sempre pensem. Esse esforço que eu estou fazendo aqui, ele está me levando para o resultado que eu quero? Ou está me aproximando? Ou não? E tudo que a gente faz é esforço, né? A gente está ali se esforçando. Voltamos para Pareto. Pareto afirma que 80% dos resultados são originados por 20% das causas. Outra coisa interessante que Pareto assim me ajudou foi quando eu fiz um planejamento previdenciário. Eu dou consultoria de planejamento previdenciário para as pessoas depois da reforma previdenciária. E aí, eu dando consultoria para a pessoa ter uma melhor aposentadoria, mudou, previdência complementar, o que é bom, o que não é, e toda aquela confusão, eu fiz o meu planejamento previdenciário. E, pasmem, eu estava numa situação complicada. Então, eu pego, conheço, lembra da metodologia? Conhecimento, escolhe uma estratégia e se movimenta para isso. Bom, eu tenho que me movimentar. Estudei o nosso sistema financeiro como um todo, além da Previ, além da Previdência Complementar, onde é que esse pessoal aloca dinheiro e tarará, e estudei. Estudei esse sistema financeiro nacional e pensei onde eu vou alocar meus 20% de dinheiro mesmo, que vai me gerar resultado muito maior. E daí eu encontro o lugar e vou lá e começo, testo, valido, deu certo, estou tranquila. Foi Pareto. Entende? Então, já estou tranquila em relação a isso. Esse investimento é de forma autônoma, porque ele é mais lucrativo, ele é mais interessante. E é usando o nosso sistema financeiro nacional e a nossa maravilhosa Bolsa de Valores, mas usando de uma forma estratégica, segura e eficiente. Simples assim. Mas a gente é rodeado por um sistema de mitos, de crenças, enfim. E não vou me adentrar nisso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existe um esforço de 20%, que vai te dar um resultado de 80%, sim, e ele é prático e eficiente, e a gente fica de olho, olhando todo o sistema. Tá aqui. Legal, né? Muito bom. Então, Pareto, ele é maravilhoso. Se você vai usá-lo ou não, você que decide, mas é um instrumento legal para análise, para buscar onde que eu vou colocar os meus esforços, tá bom? E a ferramenta crucial da unidade é o planejamento orçamentário voltado para a entrega de resultados. O seu planejamento que você faz na unidade, você não tem noção. Ele é super importante para você mesmo e para você encaminhar para a gente consolidar e encaminhar para o Ministério da Educação, para poder vir o orçamento. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu não estou vendo o chat, mas se vocês puderem falar, ok, tá bem, estou perdido, melhora, piora, me dê algum retorno, alguma opinião aí para eu ouvir a voz de vocês. Eu acredito que eu consigo ouvir. Tá tudo certo? Nosso resumo? Oi, Alda, tá tudo certo. Pronto, muito obrigada por esse retorno, foi muito maravilhoso. E aí eu continuo. Então, o nosso resumo da aula passada, o que a gente aprendeu? Planejar, transformar ideias em projetos concretos, porque é isso que a gente quer, transformar em projetos concretos. Eu tenho orçamento para isso? Tenho. Mas não tenho orçamento suficiente, então eu vou ter que planejar com prioridades de alocação. Planejamento, eu penso em longo prazo, apesar de eu fazer só uma parte no começo, se não der para fazer tudo. E um dos princípios que a gente pode usar
na nossa vida, no nosso planejamento, em tudo, é o de Pareto, porque ele afirma que 80% dos resultados são originados por 20% das causas. Aí cabe a nós acharmos essas causas. Isso está dentro do planejamento, que é a parte mais demorada, parece mais chata, é aquela que a gente não vê, é como se fosse a raiz de uma planta. Vai, mas quando está bem firmado, a planta vem melhor, ela cresce, ela vai dar frutos maravilhosos, porque foi regada, a terra foi arada, foi plantado, e os frutos vão ser incríveis, porque teve aquele momento de planejar. Aquilo que ninguém vê, aquilo que está nos bastidores. Os frutos é o que nós vemos. A execução, o orçamento, o evento é o que a gente está vendo. Mas antes de chegar nisso, para chegar bem nisso, existe aquela parte que ninguém vê. São as reuniões, é o planejamento, é aquele bilhão de ideias surgindo na nossa mente. E aí a gente organizando essas ideias, priorizando e executando.